E aí, engenheiro? Este é o programa Engenheiro Valioso. E neste programa eu ensino você, engenheiro, a subir na carreira e a dobrar o seu salário, mesmo que hoje você esteja registrado como um analista. E eu sou o Ademar, e eu sou engenheiro especialista em desenvolvimento de pessoas. E hoje eu vou falar como você pode melhorar o seu estilo de vida. Você quer um carro melhor? Você quer ter a casa dos seus sonhos? Então não tem segredo. Você vai precisar aumentar os seus ganhos. E enquanto você é analista ou engenheiro em uma empresa, não tem outra forma de aumentar os seus ganhos além de ser promovido. O salário base de um analista é de R$ 3.000. E se você chegasse ao cargo de um coordenador na sua empresa? O salário base de um coordenador é de cerca de R$ 13.300. É um aumento de mais de 4 vezes em relação ao salário base de um analista. E eu cheguei ao cargo de coordenador depois de 11 anos no mercado. E como coordenador, eu já conseguia comprar um carro e conseguia ter a minha casa própria. Mas foi fácil chegar ao cargo de coordenador? Não, não foi. Principalmente porque eu não tinha ninguém para me ensinar o que fazer para chegar ao cargo de coordenador. E eu fui às cegas, desvendando os caminhos, imitando os outros naquilo que eu enxergava que era importante. E pensando hoje, olhando para trás, depois de mais de 13 anos, hoje eu enxergo que eu fiz muita coisa errada e que eu tinha muita coisa que eu não enxergava ou que eu enxergava errado. E que eu cheguei ao cargo de coordenador, vamos dizer assim, foi meio que por sorte. Eu digo sorte porque hoje eu sei que algumas habilidades onde eu me destacava superava aqueles meus comportamentos negativos. E na somatória de tudo, eu era positivo, eu trazia resultados. Mas não foi intencional, apenas aconteceu. E se eu soubesse na época quais eram as minhas habilidades de destaque, e se eu tivesse desenvolvido mais elas, e se eu soubesse quais eram meus comportamentos negativos, e eu tivesse tratado eles, com certeza eu teria alcançado cargos maiores e em menor tempo, e com isso, os meus ganhos teriam sido bem maiores. Agora, aos meus 50 anos de idade, eu estou como gerente geral em uma multinacional do ramo alimentício. Mas para isso, eu fiz várias descobertas nos meus últimos 3 anos. Deixa eu citar as principais delas. O primeiro é a importância do autoconhecimento. Você conhece a si mesmo? Os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Todos nós seres humanos somos todos diferentes uns dos outros. Tem pessoas onde o ponto forte se sobressai em relação aos pontos fracos. E estas pessoas, no geral, se destacam e têm sucesso. E tem as pessoas onde os pontos fortes não são tão importantes assim dentro de uma empresa e os pontos fracos se sobressaem. E essas pessoas não conseguem se destacar e não têm o sucesso. Mas todos podemos mudar isso. Mas para iniciar isso, a gente precisa querer. E se você assistiu este vídeo até aqui, você é um engenheiro de sucesso e quer mudar isso. Então, descubra quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. Todos temos pontos fortes, só precisamos saber se o seu ponto forte tem match com o seu emprego. Procure um ponto forte que tenha mais match com o seu emprego e desenvolva ele. E a partir do momento que você tem consciência disso, já é o primeiro passo para mudar para o melhor. Com consciência, você vai se policiar e quando perceber que você está pisando fora, você vai corrigir. Sem a consciência, você não consegue fazer isso. E também, entenda qual é o ponto negativo que mais te atrapalha dentro da empresa. E da mesma forma, com a consciência disso, você vai se policiar e você vai melhorando, dia após dia. Mas eu vou te contar a minha experiência sobre este assunto. É muito difícil você se enxergar quando você olha para dentro de você. Isso porque você sempre viveu assim. Você vive com você mesmo o tempo todo. Assim, isso se torna normal. Isso se torna paisagem. E você não se enxerga. Você é assim. Como você vai enxergar que tem algo positivo ou negativo se você sempre foi assim?
Então, o que acontece normalmente e o que aconteceu comigo, eu não enxergava o que estava me atrapalhando dentro do desenvolvimento da minha empresa. Eu enxergava o que estava me incomodando e que pode ser diferente daquilo que está te atrapalhando. Entende a diferença entre atrapalhar e incomodar? Para entender o que você precisa desenvolver dentro da empresa, para entender o que está te atrapalhando como um profissional, você precisa de uma ajuda externa. Muitas vezes, não adianta só você tentar se enxergar. Precisa de um algo a mais. Para isso, eu entendo que é importante a ajuda de um profissional que já passou por isso e que já caminhou por essa trilha. Esse alguém pode ser o seu chefe ou alguém de fora. Se for o seu chefe, peça feedback para ele, um feedback sincero. E enfatize para o seu chefe. Fala assim: chefe, eu estou buscando autodesenvolvimento e para isso eu preciso de um feedback sincero seu. Você pode sentar comigo e me dar esse feedback? Por que eu enfatizo o feedback sincero? Sabe aquele feedback do RH? Para aquele feedback, existem várias técnicas onde o gestor é treinado para dar o feedback, mas o principal nela é falar de uma forma amena para não desmotivar o colaborador. Então, naquele feedback do RH, ele é 60% não desmotivar o colaborador e somente 40% um feedback e ainda assim amenizado. Faz sentido para você? E você acha que todos os gestores são bons comunicadores? É claro que não. Tem gestor que acaba se comunicando de uma forma totalmente errada e acaba passando feedback totalmente distorcido. Era para ser uma correção, mas o colaborador entende que ele foi elogiado. Mas ao pedir um feedback sincero, o gestor pode sair dessas amarras do feedback do RH e mandar ver. Falar o que precisa ser dito e a verdade dói. Ó, se dói. Aguente, hein? Então, durante o feedback, ouça. Não retruque e não tente justificar. Apenas ouça, aguente e ouça. Tem um conceito muito importante que me passaram uma vez. Eu não lembro quem foi. Ele diz assim: se uma pessoa está gastando um tempo valioso para te dar um feedback sincero, para você poder se desenvolver, isso quer dizer que ele liga para você. Ele quer que você se desenvolva, pois o tempo é o bem mais valioso de um homem. Nenhum dinheiro do mundo compra o tempo de volta. Mas se a pessoa não te dá mais o feedback sincero e só está cumprindo a tabela, realizando feedback feijão com arroz dentro do cronograma no RH, é porque ele não liga mais para você. Então, agradeça um feedback sincero, ainda mais aquele feedback que você pediu. E dentro do feedback, escolha um ponto forte e um ponto fraco para se desenvolver. Não mais do que isso, e desenvolva. Se você escolher muito, olha, quem quer tudo, nada tem. Então foque em um positivo e um negativo. E se você conseguir melhorar esse positivo e o negativo, aí sim você vai desenvolver uma segunda habilidade. E a segunda descoberta que eu fiz nesses meus últimos 3 anos foi a importância da autorresponsabilidade que eu aprendi nos vídeos do Paulo Vieira. O conceito de autorresponsabilidade diz que eu sou o único responsável por tudo que acontece na minha vida. Na prática, este conceito traz a consciência de que eu sou o capitão deste barco que se chama Ademar e que eu sou o único que escolho como eu vou ir do porto A para o porto B. Hoje, eu sinto que eu fiquei mais de 40 anos perambulando ao redor do porto A e esperando que os outros me levassem para o porto B. E eu culpava o governo, a empresa, os meus colegas, o meu vizinho, os meus pais, a economia, o país, o dólar. Culpava sempre os outros por eu não conseguir chegar em relação ao Porto B. Mas qual foi o resultado de tudo isso? O resultado na prática é que eu ainda estava muito perto do Porto A, que eu estava muito longe de chegar ao Porto B. E na verdade, eu não enxergava que eu conseguiria chegar ao Porto B. Mas ao conhecer o conceito de autorresponsabilidade, tudo isso mudou.
Eu sou o único responsável pela minha vida. E se eu, Ademar, eu não levar o barco para o porto B, ninguém mais vai levar. Então, eu preciso levar. Fatores externos influenciam, é claro que sim. Eu não serei utópico em dizer que não influenciam, mas não importa. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso fazer aquilo que está sob o meu controle e fazer de forma inteligente para chegar ao porto B, que é o meu alvo. Os fatores externos podem atrapalhar? Sim, podem. Mas se você estiver realmente motivado a chegar ao porto B, você vai achar um outro jeito de chegar lá. E eu ouvi uma frase esses dias: você só está desmotivado porque você não achou a motivação certa. Então, ache a sua motivação certa para você chegar ao seu porto B. E aí, faz sentido para você? Você se conhece? Você assume a rédea da sua vida ou você é um barquinho à deriva? Você sabe qual a sua motivação certa para você levar o seu barco a um porto B? O que você fará em 2025 para mudar isso? Desenvolva suas habilidades e torne 2025 um ano muito melhor do que os outros. Me siga ou se inscreva aqui no meu canal para mais conteúdos como este. Um forte abraço e até o próximo capítulo.